Continuemos a louvar ao Senhor, salmodiando a Ele com o Salmo 119, do versículo 105 ao 112. Aleluia! Todos a uma só voz. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até ao fim. O versículo que nós vamos meditar nesta manhã, neste Salmo 119, é um dos versículos deste Salmo que chama a palavra de Deus de, repita, preceitos. Aleluia! O significado básico e real dessa palavra é que Deus revelou a palavra dele para estar escrita aqui, ó. Para estar escrita aqui, ó. O diabo não tem medo da palavra de Deus escrita aqui no papel e nem na telinha do celular. O diabo não tem medo de você colocar a Bíblia aberta na sua sala pensando que ele não vai entrar lá por causa disso. Ele não tem medo da Bíblia numa estante, da Bíblia aberta na sua casa. O diabo não tem medo nenhum disso. Não espanta o diabo, não, a Bíblia lá aberta na sua casa, a Bíblia de papel lá. O diabo tem medo da palavra quando ela está escrita na sua mente. Quando o Espírito Santo já pegou essa palavra e imprimiu na sua mente, é aí que a palavra de Deus na sua vida tem poder contra Satanás. No papel, não adianta nada. Ela está no papel para você colocar a sua cara aqui, colocar os seus olhos aqui, meditar todos os dias e clamar: Espírito Santo, tira do papel e coloca na minha cabeça. Se não entrar na sua cabeça, escute bem o que eu vou dizer. Se não entrar a palavra de Deus na sua cabeça, no céu é que você não vai estar. E se não vai estar no céu, aonde que você pensa que vai estar? Preste atenção. A salvação está na palavra, porque Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Por isso o ministério do Espírito Santo, 2 Coríntios 3:3, é escrever, imprimir a palavra de Deus aqui na nossa mente. Por isso que existe uma obra negativa e uma positiva. A negativa é: você tem que tirar da sua cabeça o que não presta. Está enchendo a cabeça demais com o que tem aí na mídia, enchendo a cabeça demais com o que tem aí na televisão, com o que tem aí nas redes sociais, enchendo a cabeça demais com diversão, com joguinhos, ou sei lá o que mais.
Isso tudo na sua cabeça está ocupando o lugar que só a palavra de Deus deveria ocupar, e essas coisas não te levam para o céu, te levam para o inferno. Por mais, entre aspas, inocentes que você pensa que elas são. Se elas estão ocupando o lugar da palavra de Deus na sua mente, o propósito do diabo está se cumprindo na sua vida, te derrubar, te fazer não ir para o céu, porque ele sabe que o que faz você ir para o céu é a palavra de Deus ocupando lugar na sua mente. E a palavra de Deus, o propósito de Deus é esse, que a sua mente seja tão ocupada pela palavra de Deus, que não sobra espaço para mais nada. Aí você é uma pessoa de Deus. Aí você é uma pessoa de Deus. A pessoa de Deus é essa que treme diante da palavra. A pessoa de Deus é essa que tem o seu prazer na palavra de Deus e mais nada nesse mundo. A pessoa de Deus é essa que sente o seu coração arder quando ouve a palavra de Deus, quando recebe a palavra de Deus. Qualquer outro fogo ardendo no seu coração, que não seja pela palavra de Deus, é fogo estranho. E Deus abomina fogo estranho. Ele quer o verdadeiro fogo queimando dentro de você. Os 2 discípulos de Emaús, que nem apóstolos eram, mas Jesus foi atrás deles. Jesus ressuscitado, que privilégio, foi atrás deles. E eles falou a palavra pelo caminho, e eles sentiram seus corações ardendo, porque eram homens de Deus, pessoas de Deus. Pessoas de Deus têm o seu coração ardendo por nada do mundo, mas pela palavra de Deus. A palavra de Deus arde dentro do coração dos que vão morar no céu. Esse é o verdadeiro fogo de Deus. A palavra impressa na nossa cabeça, é por isso que ela se chama preceitos. Os preceitos de Deus são as doutrinas de Deus, as leis de Deus, o que Deus manda de positivo para fazer, o que Deus manda de negativo para não fazer, impresso na nossa mente. É assim que essa palavra se chama preceitos, porque Deus imprimiu na nossa mente. Então diga de novo, preceitos. Diga, Espírito Santo, eu quero que tu imprimas, que tu escrevas a palavra de Deus na minha mente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem. No parágrafo que nós estamos aqui, do 105 ao 112, chegamos no 110, cujo título é, diga, palavra sem desvio. Antigamente, o desviado era aquele que deixava de vir, eu não vou dizer a igreja, aquele que deixava de vir na congregação. Como eu falei ontem, nós temos que deixar o Espírito Santo limpar os paradigmas errados que foram colocados na nossa cabeça. Igreja não é um lugar aonde a gente vai. Igreja é algo que você é. Aqui não é a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Aqui é um lugar de reunião, e essa reunião se chama congregação. O verbo é congregar. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, porque quanto mais o dia do Senhor, a volta do Senhor se aproxima, mais é urgente que nós congreguemos. Pergunto, hoje
Está mais próxima a vinda do Senhor do que ontem? Então hoje é mais urgente do que ontem que nós congreguemos. Isso é congregação. O lugar onde nós vamos congregar não é a igreja. Nós somos a igreja que estamos congregando. Nós somos a igreja que estamos congregando. E essa igreja que está congregando é aquela que tem a palavra de Deus sendo escrita pelo Espírito Santo na sua mente. Eu digo isso para vocês assim como um alerta. Acenda um sinal vermelho bem grande, porque o que muita gente pensa que é igreja por aí afora, não é a igreja de Cristo mais. As igrejas denominacionais estão mudando. E sabe qual é a mudança que está acontecendo nessas igrejas? Estão expulsando Jesus de dentro delas. São igrejas que querem continuar tendo o nome de Jesus, mas não tendo Jesus, porque Jesus incomoda. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus confronta. E esses tais falsos crentes e falsos evangélicos que superlotam essas igrejas odeiam essa palavra, odeiam essa verdade. Eles querem uma palavrinha que deixe eles confortados na sua situação de pecado. Não mexa no pecado deles, porque eles amam o pecado e não o Senhor. Então, quanto menos palavras tiver, melhor. Quanto menos pregação tiver, melhor. Enche de música, enche de barulho, enche de dança, enche de programação, porque palavra eles não gostam. A igreja de Jesus está acabando. Só vai ficar os poucos escolhidos. A igreja evangélica que está se desenvolvendo hoje no mundo e se enriquecendo hoje no mundo e se empoderando hoje no mundo, inclusive politicando no mundo, essa é a igreja que está sendo preparada para entrar na grande tribulação. E essa igreja, na grande tribulação, vai dar apoio ao anticristo, porque ela não é mais igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja centrada na sua palavra. Digo isso porque antigamente, desviados eram pessoas que deixavam de vir para a congregação. Hoje os desviados estão dentro das congregações. As congregações estão se transformando em congregações de desviados, inclusive de pastores desviados, pastoras desviadas, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pregadores, dizendo coisas que a carne quer ouvir. Não é o evangelho da cruz, não é o pão asmo sem fermento, é um pão fermentado, que eleva a soberba natural e o orgulho natural das pessoas, para se tornarem no pecado de Satanás, a soberba religiosa, a soberba espiritual. O pecado que derrubou o diabo do céu, e não há no céu mais lugar para ele. Os crentes de hoje não são humildes, são soberbos. E Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. Nós que somos verdadeiramente de Deus, irmãos, entenda isso. Somos
poucos. Somos a menor de todas as minorias na face da terra. Porque mantemos os nossos olhos na palavra. E manter os nossos olhos na palavra é manter os nossos olhos em Jesus, para nunca nos desviar dele. Não desviar a atenção, não desviar o pensamento, não desviar o olhar, não desviar a conduta, nem 1 milímetro da palavra de Deus. Isso é permanecer em Jesus, como ele disse cerca de 10 vezes em João 15, permanecer, usando o verbo permanecer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sabe o que isso significa? Que se você não permanecer nele, ele também não permanece em você. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Tem muito crente hoje que, se quiser permanecer em Jesus, tem que sair da igreja que está, da denominação que está, porque lá está impossível permanecer em Jesus. Está só cheio de distrações, de desvios da palavra e não da palavra. É sério isso, irmãos, que está acontecendo. Mas é necessário que isso aconteça, porque está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que antes de começar a grande tribulação, antes de revelar o homem da iniquidade, o anticristo, primeiro é necessário que venha a apostasia. A apostasia significa divórcio, é uma palavra grega que em português significa divórcio. É a igreja que deveria ser a noiva de Cristo, se divorciando de Jesus, por amor ao mundo, às coisas do mundo, aos ídolos do mundo. Aí se torna a igreja de Apocalipse capítulo 3, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, igreja onde Cristo está do lado de fora. Por isso que ele está batendo a porta, do lado de fora. Ele não está mais lá dentro, mas ninguém lá dentro sente falta dele. Pelo contrário, eles estão dizendo: sou rico e abastado e não tenho necessidade de nada. E não está enxergando que é pobre, cego, miserável e nu. É isso que aconteceu, infelizmente, 507 anos após a Reforma Protestante. É isso que está acontecendo. Igreja sem a palavra, igreja sem a verdade, igreja sem Jesus, mas estão ricas, estão abastadas, estão lotadas, e passam aquela ideia para quem passa do lado de fora, olha quanta gente nessa igreja, só pode ser de Deus. Errado. Muita gente são os que entraram pela porta larga. Poucos são os que entram pela porta estreita. Quem disse isso mesmo? Não escutei. Quem disse isso mesmo? Não escutei. Quem disse isso mesmo? Ele mentiu? É exatamente o que ocorre agora, no momento atual, no mundo. Nações que passaram por grandes avivamentos, estão passando agora por aniquilação do cristianismo. O cristianismo está quase completamente aniquilado na Europa, aniquilando-se nos Estados Unidos e Canadá, e aniquilando-se na América Latina, América do Sul, e sendo pregado na África e para o Oriente um evangelho falso,
um falso avivamento emocionalista e sentimentalista, que não traz as pessoas para a palavra, mas só para sentimento, só sentimento, sentimento, sentimento. Os sentimentos não são a área de atuação do Espírito Santo. A área de atuação do Espírito Santo é a mente, é o pensamento, é aqui que ele imprime a palavra de Deus. E aí nós sentimos coisas maravilhosas, mas no entanto não somos levados por emoções, somos levados pela palavra. É assim que se cumpre Romanos 8,14. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E como que o Espírito de Deus guia? João 16,13. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Para você jamais se desviar da palavra. Que é um fator de segurança. O único fator de segurança que nós temos é esse: apegue-se à palavra de Deus. Como Paulo recomendou em Tito capítulo 1, sejamos pessoas apegadas à palavra de Deus, porque apegados à palavra de Deus, não desviaremos jamais. Então digo de novo, palavra sem desvio. O salmista orou assim, a Deus: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Repita. Muito bem, esse salmo aqui tem duas estruturas importantes, né? Uma delas é implícita, que é o movimento de um problema para uma solução. Se você sabe que você pode, né, através do nome de Jesus, ter a ousadia de entrar espiritualmente no Santo dos Santos e falar com Deus sobre todos os seus problemas. Sabe onde é o lugar de falar com os seus problemas? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Apresenta a Ele todos os seus problemas. Ele não só tem a solução, Ele é a solução. O salmista está com um problema. Qual o problema? Ímpios estão armando ciladas contra ele, né? Armam ciladas contra mim os ímpios. Qual é a solução? Não me desvio dos teus preceitos. Ou seja, a solução para não cair em ciladas é não se desviar da palavra. A solução para não cair em ciladas é não se desviar da palavra. Quem não se desvia da palavra não cai em ciladas. Aleluia. A outra estrutura aqui é o contraste. O contraste aqui pela conjunção adversativa aqui, contudo, que poderia ser contudo, porém, todavia, entretanto, mas, mesmo que eu esteja passando por estes problemas, eu não me desvio da tua palavra, eu não me desvio dos teus preceitos. Ou seja, problemas na vida não são desculpas para ninguém se desviar da palavra de Deus. Porque tem gente que gosta de usar isso como desculpa. Eu me desviei porque eu estava passando por isso, porque eu estava passando por aquilo, então eu me desviei. Não. Você pecou. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. É a mensagem
para os Efésios em Apocalipse capítulo 2. Não culpe os problemas pelo seu desvio. Não culpe outras pessoas pelo seu desvio. Não culpe Satanás pelo seu desvio. Satanás não pode fazer você se desviar. Ele só te tenta. Mas quem se desvia é você. Quando aceita a tentação. Quando cai na tentação. Não pode culpar ninguém pelos seus desvios a não ser você mesmo. Então, para não se desviar, para não cair em tentação, mantenha seus olhos em Jesus. Mantenha seus olhos na palavra. Por isso esse título, diga palavra sem desvio. Mas nós vamos ver agora em hebraico, porque em hebraico tem um elemento numeral diferente. O número do substantivo, você aprendeu na escola, é singular e plural, não é? Aqui na nossa Bíblia em português, eles colocaram ciladas no plural. No texto original está no singular e nós vamos ver por quê. No texto original está escrito Natenu Rechaim Pa Li Umipikudeira Lotaiti. Com letras em português fica assim. Primeira palavrinha, diga natenu. Natenu é o verbo colocar. Eles colocaram. Terceira pessoa do plural. Eles colocaram, né? Colocaram. Segunda palavra, diga rechaim. Rechaim é o plural de resh. Resh é ímpio, rechaim é ímpios. Colocaram os ímpios. Na segunda linha, uma palavrinha pequenininha, um P, um A e um H, que você só lê pá. Pá. Pá é armadilha. Armadilha. Então, colocaram os ímpios uma armadilha, só uma, hein? Uma armadilha. Palavrinha pequenininha, diga li. Li é para mim, tá? Li é para mim. O L é para e o I é mim. Para mim. Li, tá vendo como o hebraico é mais fácil? Li para mim. Colocaram os ímpios uma armadilha para mim. Agora uma palavra grande aí, porque tem coisas grudadas, né? Tem 4 coisas grudadas aí. Diga, umipikudeira. O U ali é que está escrito aqui contudo. A letra U ali é a conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo. O mi é de, do, ou então dos ou das. Aqui vai ser dos. Contudo, dos. Aí tem a palavra preceitos, que é a palavra em hebraico pikudim, preceitos, e termina com eira, teus. Contudo, dos preceitos teus, em português nós vamos dizer, contudo, dos teus preceitos, última linha, diga, lotaite. Lo é não, e taite é o verbo desviar. Não me desvio. Lotaite, não me desvio. Então a parte B está perfeita. Mas na parte A, o que em português colocaram em plural, no original estava no singular. Então, a construção do versículo ficou assim, deveria estar assim em todas as Bíblias. Os ímpios colocaram uma armadilha para mim, contudo não me desvio dos teus preceitos. Vocês. Os tradutores pluralizaram essa armadilha, chamando de ciladas, no plural. Armam ciladas contra mim os ímpios. Não, no texto original, o verbo não está no presente, armam está no passado, colocaram, ou pode ser armaram, ou puseram, colocaram
E o substantivo não está no plural, ciladas ou armadilhas, está no singular. Uma armadilha. Há uma armadilha que representa todas as armadilhas, que representa todas as ciladas. A armadilha que os ímpios, os ímpios, e é claro que esses ímpios representam toda a humanidade sem Deus. Toda a humanidade sem Deus é ímpia. E como eles são uma humanidade sem Deus, pessoas sem Deus, são pessoas que estão descritas em Efésios capítulo 2, versículo 2. Pessoas que estão seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo atuando nos ímpios, o diabo atuando na mente, na alma, na conduta, no estilo de vida de todas as pessoas sem Deus, de todas as pessoas ímpias, levaram essas pessoas a criar um estilo de vida sobre a terra, que é um estilo de vida sem Deus. Esse estilo de vida é a armadilha. Essa armadilha se chama, diga depois de mim, ateísmo. Mais forte aí, ateísmo. Essa é a armadilha que os ímpios armaram, que os ímpios colocaram no mundo. Tem outros textos aqui no livro dos Salmos, que ao invés de armadilha, é chamado de cova. Por exemplo, vamos ver, fácil de decorar, 7,15 e 9,15. Salmo 7, versículo 15, vai lá no início da sua Bíblia um pouquinho, que não coloquei no slide. Veja aqui, Salmo 7, versículo 15, está dizendo que o ímpio do versículo 14, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Encontraram? Leiam vocês. Essa cova é o ateísmo. O ímpio abre essa cova chamada ateísmo e ele aprofunda cada vez mais essa cova. A humanidade, o ateísmo está sendo aprofundado na humanidade, que já caiu nesse mesmo poço. Cova ou poço é a mesma coisa que armadilha. Agora veja o 9,15, Salmo 9, versículo 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Vocês. De novo aqui, como no 7,15, cova, e mais uma palavra aqui, laço. Laço é uma armadilha. Coloca o laço lá para pegar o bicho ou o passarinho, sei lá o que. O laço é a armadilha, é uma cilada. Afundam-se as nações. Essa frase aqui é assim, repita depois de mim. Afundam-se as nações no ateísmo. Inclusive o Brasil. Todas as nações da terra. Inclusive Israel. Pensa que Israel é uma nação que tem Deus hoje? Não, é uma nação ateísta. Todas as nações da terra estão se afundando na mesma cova, no mesmo poço, caíram no mesmo laço, na mesma armadilha que armaram para a humanidade toda cair. O ateísmo. Quando eu falo sobre ateísmo, eu explico a origem dessa palavra da língua grega, porque dentro da palavra tem a palavra Deus, que em grego é a palavra theos.
Theos é a palavra Deus. Se colocar um alfa, que é um A na frente, aí vira ateus. Ateus significa sem Deus. Por muito tempo as pessoas pensaram que o ateu era uma pessoa que não acreditava em Deus. Quem não crê em Deus é ateu. Está errado. Ateu não é necessariamente incrédulo. A palavra ateu não significa quem não crê, minimamente, quem não crê em Deus. Ateu é quem não tem Deus, mesmo dizendo que crê nele. Tem bilhões de pessoas na Terra que dizem crer em Deus, mas não tem Deus. Crer é uma coisa, ter é outra. Ter Deus é outra coisa. Quem é que tem Deus? Jesus disse quem é que tem Deus em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, quer dizer, obedecerá a minha palavra, e a esse aí o meu Pai o amará, e nós, eu, o Pai e o Espírito Santo, ele quis dizer com esse nós, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. Esses são os que têm Deus. Tem Deus morando neles, tem Deus habitando neles, tem Cristo vivendo neles, como Paulo disse em Gálatas 2:20. Eu, Paulo? Não. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e a minha vida presente aqui nessa carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem tem Deus, dá uma pegadinha no seu corpo, no seu braço. Quem tem Deus, olha aí, ó, o seu corpo é santuário, templo vivo do Espírito Santo. Lemos ontem aqui em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo falando com os coríntios: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, que habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E aí Paulo repete isso de novo em 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós, e que por isso mesmo não pertenceis a vós mesmos, porque fostes comprados por alto preço? Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. A Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, templos feitos por Ele. Um dos maiores mistérios da verdadeira vida cristã é Deus habitar em nós, transformando-nos no seu endereço. Nós somos o endereço de Deus. Sabe como você prega o evangelho para as pessoas? Olha, eu sei onde Deus mora. Ah, é mesmo? É. Eu sou o endereço dele. Ele mora aqui. Ter Deus é ter Deus morando nele. Nenhuma religião tem isso. Ninguém tem isso na terra. Por isso, João disse em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, porque nós temos Deus. Sabemos que somos de Deus,
mas o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo antropológico, o mundo dos homens, a humanidade inteira jaz no maligno, não tem Deus. Eles são templos vazios de Deus, templos em ruínas espirituais, templos que se tornam moradas de demônios. Os demônios fazem turismo na vida de todas essas pessoas que não têm Deus, porque na vida de quem tem Deus, nenhum demônio pode entrar. Mas na vida de quem não tem Deus, está livre o acesso para os demônios entrarem. Quem tem Deus e quem não tem Deus. Ateísmo é não ter Deus. Quem não tem Deus é ateu, mesmo que professe fé em Deus. Ora, vamos nomear algumas religiões aqui, né? A religião judaica. O judaísmo é uma religião que continua aí na terra depois de Cristo, e depois de Cristo para cá, o judaísmo é uma religião anticristã. Por isso que as profecias indicam que o anticristo na grande tribulação virá do meio dos judeus. Judeu é anticristão. Judaísmo é uma religião anticristã. É uma religião que nega a Cristo, que abomina o Novo Testamento, mas eles ainda leem e pregam nas suas sinagogas o Antigo Testamento, os 39 livros, que é a palavra de Deus. Eles professam fé em Deus. Só que a Bíblia diz que quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem também o Pai. Quem não tem o Filho, não tem Deus. Judeu é ateu. Embora você vai achar no judaísmo homens e mulheres tremendamente piedosos, tremendamente fervorosos na sua religião, parece que amam a Deus, parece que têm Deus, mas não tem, porque quem não tem Jesus não tem Deus, são ateus. O catolicismo é a mesma coisa. Você vai achar no catolicismo pessoas tremendamente fervorosas, que parece que tem Deus, mas não tem, porque quem tem Deus não se prostra diante de ídolos. Quem tem Deus não invoca mortos como se fossem santos. Na sexta-feira foi o dia que a Igreja Católica celebra o dia de todos os santos. E eles vão nas igrejas católicas, sabe, para rezar a ladainha de todos os santos. Eles invocam nome por nome todos os santos. Na Igreja Católica, batiza criancinhas, bebezinhos, tá? E uma das coisas que fazem parte do batismo das crianças é invocar sobre esse bebezinho, sobre essa criancinha, a ladainha de todos os santos. Invoca todos os santos sobre aquele bebê. E todos esses santos, chamados de santos na Igreja Católica, são pessoas que morreram. Portanto, invocá-los é invocar pessoas que morreram. E a Bíblia nos ensina a invocar somente o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E aí está implícito: aquele que invocar só o nome do Senhor, o nome de mais ninguém, porque em nenhum outro nome há salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
A Bíblia não ordena a gente nem sequer invocar anjos. Nós não invocamos anjos. A Igreja Católica invoca anjos. Ensina a criancinha a chegar lá de joelho no pé da cama e rezar lá: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. O que é isso? A Bíblia não manda invocar anjos. A Bíblia nos manda invocar o nome do Senhor. Portanto, você vai achar, você vai conhecer católicos por aí que parece demais que tem Deus, mas são ateus. Não tem Deus, porque Jesus Cristo não é a cabeça da Igreja Católica. A cabeça de Jesus é a palavra. E a Igreja Católica está desviada completamente da palavra. Citei 2 religiões, posso citar um monte de outras. E todas elas vai ter pessoas zelosas, né? Hiper religiosas, parece até que tem Deus, mas não tem. E infelizmente nós temos que dizer isso também do protestantismo. Em meio ao protestantismo, em meio a todos os crentes que compõem o sistema denominacional protestante, que está completando 507 anos de idade, nem todo mundo ali tem Deus. No sistema denominacional protestante se manifesta Mateus 22:14, muitos chamados, poucos escolhidos. E quem são os poucos escolhidos? São aqueles que o Senhor conhece, que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E os que verdadeiramente pertencem ao Senhor, Deus dá a eles a verdadeira visão de mundo, a cosmovisão do mundo, que o mundo é um mundo ateísta. O estilo de vida que a humanidade sem Deus assumiu se chama ateísmo. Essa é a armadilha que os ímpios colocaram para nós, filhos de Deus, cairmos nela. Para não cair, o segredo é: eu não me desvio da palavra. Eu não me desvio da palavra. Eu não me desvio da palavra. Sabe por que minha esposa e eu estamos aqui, né, no fundo da nossa casa, reunindo vocês aqui para a gente orar? Nós passamos por várias igrejas. E nós percebemos que não dava para continuar em nenhuma delas sem se desviar da palavra. Amor, não dá para a gente ficar em nenhuma igreja sem se desviar da palavra. Não dá para ficar, as igrejas estão se desviando da palavra, não dá para ficar em nenhuma igreja mais sem se desviar da palavra. O que a gente faz? Vamos orar. Aí começamos a orar na nossa sala ali, começou a vir gente para orar com a gente. Estamos orando até hoje, estamos aqui orando até hoje. Estamos aqui orando até hoje. É assim que nosso ministério começou. A gente começou assim porque não dá. Tá? Não dá para ficar em igrejas que o que estão implantando é desvio da verdade, é desvio da palavra, que o que estão pregando são heresias. Heresias fantasiadas de misticismo, de sincretismo, de falsa fé, sabe, de falso zelo, de falso fervor, achando que isso é de Deus e não. É por isso que estamos aqui. E estamos alegres. Porque aqui nós temos só a palavra. De vez em quando alguém na rua pergunta: pastor, qual que é a doutrina da sua igreja? Eu falei: bom, tem 2 erros nessa frase. Primeiro erro, eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus. Ele que tem igreja. E segundo lugar, a doutrina
é a Bíblia. Fora da Bíblia não tem nenhuma doutrina, não tem nenhum livrinho de doutrina. Eu não tenho nenhum livrinho de doutrina para entregar para vocês. Está aqui a doutrina da nossa denominação. Não tem. Sabe por quê? Porque aqui nós só queremos Jesus. Nós só queremos Jesus. Nós só queremos Jesus. Nós só precisamos de Jesus. Nós só temos Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso mestre. Jesus é a nossa verdade absoluta. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é tudo que precisamos. Jesus é tudo que temos. Logo temos tudo. Só Jesus. Por isso os poucos escolhidos somos raridade no meio dessa terra terrível, tá? Ó, terra terrível, no meio dessa terra terrível, desse mundo imundo, sujo, e que já sujou até o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome de Bíblia, o nome de crente, o nome de pastor, o nome de igreja, está tudo enlameado. Purificação está aqui na palavra, João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer permanecer limpo? Fica na palavra. Não se desvia da palavra. Não se desvia da palavra. Tem que ser forte e corajoso para isso, viu? A maioria não é não, a maioria é covarde. Tem que ser forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso. Para ficar na palavra, não se desviar dela, é o que Deus disse para Josué 1:7. Tão somente eu te digo, seja forte e corajoso, para não te desviares, nem para a direita e nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei, dos preceitos do Senhor. Então diga, não me desvio dos teus preceitos. O mundo quer ser ateu? Que seja. Eu não me desvio dos teus preceitos. Eu não caio nessa armadilha. Eu não caio nessa cova. Eu não caio nesse poço. Eu não caio nesse laço. Eu não caio nessa cilada. Porque eu não me desvio da tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quer nos acompanhar nessa? Nos acompanhe. Nós vamos até Jesus voltar. É só o que nos interessa é Jesus voltar e nos levar para a casa do Pai.